Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso segundo trimestre com essas lições maravilhosas. Segundo trimestre de 2025, tema: E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. Nós teremos para esse trimestre 3 lições que são importantíssimas para o estudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Nesta primeira aula, nós vamos fazer aqui um breve comentário. Será uma pré-aula bem objetiva. Será para o dia 6 de abril de 2025. O título: O Verbo que se tornou em carne. Texto áureo, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos diz que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Texto bíblico, João capítulo 1, do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse trimestre, o segundo de 2025, estudaremos o Evangelho de João, o apóstolo do amor. João, em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Observe que os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. João é um evangelho que centra-se mais no ministério de Jesus em Jerusalém. Então, João é considerado o apóstolo do amor e redigiu esse documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor, ao tempo em que encorajou e ainda encoraja seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus. Nós vamos observar nessa primeira parte o Evangelho de João, a data, a autoria, depois nós vamos para o propósito do Evangelho e a natureza de Jesus. Vamos fazer um resumo. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho. Leva o seu nome, Evangelho segundo João. Confirmação de sua autoria, então encontra-se no próprio texto. João capítulo 21, versículos 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja, nós encontramos essa confirmação.
A data provável da escrita desse evangelho situa-se entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. O Verbo divino e a palavra se fez carne. O propósito, o evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e a crer, encontrar a vida em seu nome, como está escrito em João 20:31. A natureza de Jesus, apresentada aqui no Evangelho, observe que o evangelista, ele, de forma muito clara e sublime, ele mostra a dimensão divina de Jesus. Ele aborda sua natureza humana e também realça sua divindade como Filho de Deus e como Senhor de todo o universo, Deus Todo-Poderoso. Na segunda parte da lição, Jesus, o Verbo de Deus. João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo divino. Quando o apóstolo redigiu a introdução do primeiro capítulo, está escrito isso que nós falamos. É provável que tenha como referência Gênesis 1:1, e assim Deus inspirou, através do Espírito Santo, João escrever esse lindo evangelho, que é o Evangelho segundo João. A natureza fundamental do Verbo, tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, nós encontramos em Apocalipse o apóstolo João descrevendo o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Veja a expressão: no princípio era o Verbo, João 1:1. Conforme já nos referimos, no grego do Novo Testamento a palavra se traduz por verbo, é logos. Essa palavra que traduz verbo é logos, que quer dizer palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, palavra de Deus, Verbo de Deus, Verbo encarnado. A última parte da lição, a encarnação deste Verbo, a manifestação e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Então, ele faz distinção entre luz e trevas. Trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Jesus, que foi anunciado por João Batista, mas os homens decidiram rejeitá-lo. Mas o próprio João escreveu: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia e língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João 1, versículos 12 e 13. Confira aí no Evangelho. Então, tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz se manifestou para revelar o plano divino para toda a humanidade. Assim, gentios e judeus foram beneficiados pela revelação divina. E a manifestação e a habitação do Verbo, esse terceiro subtópico da terceira parte, a frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens.
o termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, João 1, 14 a 18. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Então, compreendamos o plano de Deus através de Cristo Jesus, a manifestação do verbo divino e como Deus deu o seu Filho, que no princípio era o verbo, esse verbo estava com Deus e esse verbo se manifestou entre nós, humanizou-se, sofreu, padeceu, foi à cruz do Calvário, sacrificou a sua vida em favor da minha, em favor da sua, e ressuscitou glorioso depois de sua morte vicária. Ele ressuscitou glorioso e está vivo e ressurreto, e ele voltará a qualquer instante para levar a sua noiva. Nesta lição tivemos a oportunidade de estudar o Evangelho de João e mostrar a sua relevância e também objetivo para a vida cristã e para a vida da igreja em geral. Observamos que a revelação sensível de Deus e sua intenção na história torna o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Então, entendamos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que creem. Todos aqueles que creem. Deus em Cristo continue nos abençoando até a próxima pré-aula. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvamos o Teu nome pela Tua grandeza e bondade, pela Tua fidelidade. Ó Deus, opera de forma especial em cada vida, em cada coração. O Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim te pedimos a Tua bênção sobre todos e te agradecemos por isso. Amém.